Boa noite, amados. Fazendo um pequeno resumo aqui do que abordamos nessa noite na nossa matéria sobre missões transculturais. Primeiro, nós vimos um pouquinho o propósito geral da matéria, né, sobre o princípio de ultrapassar fronteiras. Falamos um pouco sobre o chamado, o que vamos ver ainda sobre o chamado missionário, o conceito de comunicar e contextualizar, e também sobre a cosmovisão. Então, só um pano de fundo daquilo que a matéria vai abordar para nos encorajar e animar a nos manter firmes durante essa semana, né? Mas entramos um pouquinho também na questão das definições do que é missões, missões transculturais. Então, entendendo que missões, de uma forma geral, é aquelas missões que a gente pode fazer através da nossa igreja, ou não, que é levar o evangelho a toda criatura, através da nossa fala, ou seja, através da proclamação, mas também através do testemunho, sendo luz, né, nesse mundo de trevas, né, e falar de Cristo, não apenas verbalmente, né, mas também falando um pouco através do nosso testemunho, com as nossas ações. Inclusive, me lembro que citei sobre, e isso vai muito além das aparências, ou seja, né, não está apenas na maneira de vestir, mas sim naquilo que faço no dia a dia diante das pessoas e as ações que pratico. Isso revela Cristo em nossas vidas também. Mas abordamos também que esse método de missões, vamos dizer assim, a gente faz através da igreja, evangelismos, programas que a igreja propõe para nós, em grupos, né, hospitais, coisas dessa natureza. São missões feitas nas cidades, né, no centro urbano, dentro da nossa própria cultura, onde a gente já tem a liberdade de comunicar o evangelho, sabendo que vamos ser compreendidos, porque está dentro da nossa cultura e do nosso idioma. E só destacamos um pouquinho também sobre a missões, também feito através das nossas orações e contribuições. Mas o que abordei um pouco mais a fundo, que diz respeito à nossa matéria, é sobre missões transculturais. Então, uma definição de missões transculturais, de que missões transculturais é a proclamação de todo o evangelho de Jesus Cristo. Não é apenas evangelizar as pessoas, mas ensinar as pessoas, é discipular as pessoas, é preparar futuros obreiros, futuros pastores, é plantar igrejas autóctones, ou seja, igrejas com a liderança própria em povos de outras culturas, né? E dentro da definição é a proclamação de todo o Evangelho de Jesus, ultrapassando as fronteiras geográficas, culturais, linguísticas, religiosas e políticas, de modo comunicativo e suficientemente aplicável, com a finalidade de plantar igrejas locais à imagem de Jesus, né? Então falamos e começamos a abordar um pouquinho sobre o princípio de ultrapassar barreiras. Essas barreiras precisam ser quebradas porque elas são reais no ministério transcultural. Enquanto missões feitas de uma maneira dentro da nossa cultura, existem barreiras, mas barreiras diferentes. As barreiras para missões transculturais está mais voltada para uma questão geográfica, vai ficar numa região onde que a sua cultura e língua é diferente, né? E embora a gente ainda vá abordar sobre isso amanhã, mas só lembrando que essas barreiras existem, né? E mostrando para nós que a teologia é fundamental, não só a nível de conhecimento, a nível de mentalidade, mas a nível de coração. Porque quando a gente encontra essas barreiras pela frente no nosso ministério, a teologia em prática é que vai fazer a diferença. É a teologia em prática que vai trazer o ânimo, a fé, a confiança, a determinação, né? Vai te ajudar a perseverar diante das lutas que vão surgindo no ministério. Então, a prática da teologia, ela é fundamental, né? E estudamos fizemos um estudo de caso de um casal que foi para Papua Nova Guiné, enfrentou as suas lutas e assim chegou no ministério lá, entre esse povo, né, as Tani, e que de repente eles caíram ali, né? E estavam vivendo num lugar onde que as pessoas dormiam em comunidade, tipo maloca, dormiam todas juntas, né? Alimentação diferente, sem tudo diferente da sua cultura, e eles entraram em desespero. O que que a gente vai fazer agora? Eu não sei onde a gente vai dormir, não sabia a língua para perguntar, não sabia o que iam comer, estavam com fome, se podiam acender um fogo, se poderiam preparar alguma coisa, isso seria ofensivo, né? Então, o estudo de caso mostra um pouco disso para nós, e a gente avaliou um pouco sobre a importância de você ter um conhecimento um pouquinho mais, né?
de como lidar com essas questões de barreiras, que elas são reais e viáveis no Ministério Transcultural. Então, foi um pouco disso que vimos nessa noite. E espero que tenha sido uma bênção para os irmãos, e aqueles que quiserem é só assistir novamente, né? Então, Deus abençoe vocês.